Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos. Primeiramente, quero pedir desculpa, foi uma questão de ordem de internet, que aqui nos meus aparelhos eu não estou conseguindo deixar a imagem, tá? Mas eu sou a Eloide, eu sou atualmente a chefe de setor, a chefe da unidade de trabalho. Sou, então, a chefe da unidade de trabalho, que, junto com meus colegas, com a Caice, com a Rosane, com a Lisiane, com o Marco, idealizamos essa live, né, que é um assunto bastante importante, é muito caro para a gente, né, a questão do capacitismo. Então, tentamos fazer essa live num outro momento, por questões daí de invasão, de hackers, não foi possível, e deixamos, então, para transferimos para esta semana, para hoje especificamente, que ela está sendo contemplada, então, na programação da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Né? Então, gostaria de dar as boas-vindas a vocês, de dizer que o Rafael que vai abrilhantar esse momento, né, que vai trazer toda a sua expertise, toda a sua vivência, né, vai nos presentear com questões bastante importantes nessa noite. Gostaria de passar para o Marquinho nesse momento, o Marco Lang, desculpa, que é o presidente da nossa fundação, que ele vai dar as boas-vindas a vocês todos. Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marquinho Lang, tenho 53 anos, tenho barba e cabelos grisalhos, olhos castanhos escuros, sou um homem moreno, né? E estou aqui com a camisa, um moletom cinza, tá? Sou pessoa com deficiência, uso cadeira de roda, sou lesado medular, né? E estou na presidência aí da FADERS desde 2019, desde junho de 2019. Queria primeiro, né, agradecer a presença de todos aqui, acolher a todos que estão participando nesse momento, dentro da nossa semana estadual, né, das pessoas com deficiência no estado do Rio Grande do Sul, que vai do dia 21 ao dia 28, temos aí vários eventos, né? E entre eles, Rafael, a gente está muito feliz de poder contar contigo, né? E principalmente aprender muito contigo, porque a gente sempre aprende muito. Tu vem colocando não só as questões legais, né? Tudo aquilo que tu vive, tudo aquilo que tu vivencia no teu dia a dia também, mas principalmente as pessoas que te procuram exatamente para buscar conhecimento. Eu sei que muitas pessoas, aonde tu vai, tu tem sempre acolhendo a todos, tu sempre acolhe a todos e tenta da melhor forma possível conduzir as pessoas, né, com deficiência, né, nas questões que envolve a questão do trabalho. Né, Eloide, em teu nome aí, agradecer a todos aí da nossa unidade de trabalho da FADERS, né, a Sandra e a Jéssica aqui, nossas intérpretes de Libras que estão com a gente, né, Sabrina, e vocês aí que lutando, né, Sabrina, sempre para que a gente possa fazer uma semana aí muito, muito especial a todos nós. Eu não sei, deu uma queda aqui para mim, eu não sei se eu saí do ar ou... Continua no ar. Continua no ar ainda, Rafael, então tá tranquilo então. Tá, Tchê, eu queria te acolher muito aqui, te agradecer muito, tá? E estamos aqui atentos, né? E esperando aí que tu possa nos ensinar muito nessa noite importantíssima aí. E dizendo também as pessoas que estão participando, principalmente, né, toda a nossa programação aí da Semana da Pessoa com Deficiência, na Semana Estadual, dessa 30ª semana. Aí nós estamos na Expo Inter também a partir de amanhã, né, Sabrina? É importante também. Nós temos na Expo Inter, Rafael, a Estação da Acessibilidade, tá? E essa estação vai do dia 24 ao dia 1º, é o segundo ano consecutivo, mas esse ano também por exemplo, a gente tem um carro à disposição para transporte das pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoa com mobilidade reduzida. E também no dia 30, inclusive na sexta-feira, nós vamos ter lá a visita guiada, toda organizada lá pela Jaqueline Rosa e todos, junto com a Sergues, junto com o Sergues, a visita guiada, a segunda visita guiada, né, na Expo Inter,
para pessoas com deficiência visual. Queria aqui agradecer a participação de todos e ficamos aqui atentos a tudo que vai acontecer e boa sorte, Rafael, em tudo aí que tu vai colocar para a gente. Um grande abraço aí, mais uma vez, muito obrigado em nome da FADERS. Obrigada, Marcos Lang, obrigada pelas tuas palavras, pelo teu acolher, né, que é sempre tão importante, pela tua dedicação, né, a essa fundação e às nossas atividades. Eu só quero pedir desculpa que eu cometi uma gafe muito importante, assim, eu não me autodescrevi. Vou fazer agora. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelo até o ombro, cabelo escuro, tenho olhos azuis, e neste momento estou usando uma blusa preta com brilhos dourados, e também um colar dourado e um brinco dourado. Então, Rafael, passo a palavra a ti. Estamos aqui atentos, como disse o Marquinhos, às tuas colocações. Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, ainda mais na Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Meu nome é Rafael Giger, sou um homem branco, tenho 38 anos, sou de óculos escuros, sou deficiente visual, estou com uma camiseta preta e um blazer azul por cima, usando fone de ouvido com fio. Talvez não esteja com uma cara muito boa hoje, então até peço desculpa se eu não estiver com tanta energia como normalmente eu tenho para falar, né? Tive uma intoxicação alimentar ontem e estou me recuperando hoje o dia todo, mas não podia deixar de estar aqui com você. A gente já sabe que da outra vez a gente já teve problema, né? Já teve desafios nessa live. Foi logo antes da enchente, inclusive, e agora a gente retorna aqui na nossa semana. E não queria deixar passar mais uma vez, então estou aqui me esforçando, então peço a compreensão de todas e todos. Para quem não me conhece ainda, né, e para quem já me conhece, já sabe como é que eu gosto de me apresentar. Meu nome é Rafael Giger, eu sou geminiano, tenho ascendente em Aquário e eu tenho lua em Virgem e Marte em Capricórnio. E eu sempre me apresento dando o meu mapa natal, né, não só porque eu gosto de astrologia, mas principalmente por uma forma de provocação, né? E a gente nunca se apresenta assim. A gente nunca se apresenta dando o nosso mapa astral, ainda mais numa live. Como é que a gente se apresenta nessa provocação? A gente apresenta dando nossa ocupação e nossa formação. O que a gente trabalha e o que a gente estudou. Então, diria, meu nome é Rafael Giger, atualmente sou coordenador nacional de fiscalização de cotas para pessoas com deficiência no Ministério do Trabalho. Sou conselheiro do Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, sou auditor fiscal do trabalho, sou diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, sou formado em Engenharia de Materiais, pós-graduado em Acessibilidade e Direitos Humanos, pós-graduado também em Saúde e Segurança do Trabalhador. A gente sempre dá nossa formação, nossa ocupação. E o que acontece quando a gente, por forças alheias à nossa vontade, a gente não tem a oportunidade de estudar e trabalhar? Vejam só, é tão importante, né, o nosso trabalho e a nossa educação, que é o que nos define, é como a gente se apresenta. E quando a pessoa não pode, por exemplo, por ter uma deficiência, porque a escola incentivou a pessoa a deixar a escola, né, porque a pessoa foi procurar um emprego e nunca conseguiu, nunca tinha vaga para ela, que eu já abro um parênteses, né, é o que aconteceu comigo, embora formado em engenharia, tinha notas ótimas, fui procurar emprego na iniciativa privada e quando me viam meu óculos escuros, minha bengala, de repente não tinha mais a vaga, ou não tinha o tal do perfil, ainda que fossem empresas que deveriam contratar pessoas com deficiência. Então, das algumas reflexões que eu quero suscitar aqui, a primeira delas, que eu já estou passando para a segunda, mas vamos um passo de cada vez, a primeira delas é a importância do trabalho e da educação para a pessoa com deficiência, não só como um meio de obter renda, né, um meio de obter escolarização, mas como um meio de se sentir parte da sociedade, ser, de fato, parte da sociedade. Então, quando a gente está negando o acesso ao trabalho e à educação da pessoa com deficiência, a gente está anulando dela outras coisas ainda mais fundamentais. Direitos fundamentais, direitos da dignidade. Eu vou contar para vocês que aconteceu comigo
Eu nunca consegui emprego na iniciativa privada, como eu falei para você. Para mim foi mais fácil enfrentar uma prova de um dos concursos mais difíceis do Brasil do que ultrapassar o preconceito de um entrevistador. E quando eu finalmente passei no concurso, nossa, um dos melhores empregos públicos que existe no Brasil, na Universidade Fiscal do Trabalho, teve concurso agora, essa semana, depois de muito tempo que eu não tinha. Eu lembro que eu fui com minha ex-mulher num casamento e eu me sentia naquela mesa igual às demais pessoas. Tu vê, né? Eu tive que prestar um dos concursos mais difíceis do Brasil, passar nele para eu me sentir digno de estar ali. Eu lembro até hoje com muita clareza desse sentimento. E essa história, embora a gente repita muito que as pessoas com deficiência, cada uma é completamente diferente da outra, e é um problema quando a gente diz que as pessoas com deficiência são isso, são aquilo, os deficientes visuais são isso, são aquilo, porque cada pessoa tem sua própria história, né, tem sua própria relação com a deficiência, tem sua própria relação social, né, que é trazida, suas próprias barreiras, facilitadores na sociedade, que vão fazer a pessoa interagir com sua deficiência de uma forma completamente única. As pessoas não são iguais. Mas ainda assim a gente tem experiências muito parecidas. Ter uma pessoa com deficiência é saber que tu vai sair na rua e tu vai te estressar. Tu vai te incomodar. Eu tenho resíduo visual ainda, eu sei que as pessoas fingem que não me vê para não me ajudar a atravessar a rua e tantas outras coisas. É que a gente já está começando a entrar no segundo ponto. Talvez seja, né, um dos mais importantes. Nós vamos voltar indo, né, como eu falei, passo a passo. No primeiro ponto, ainda queria compartilhar com vocês uma dessas muitas histórias, e não só a minha, mas até para fazer um marketingzinho, né? Desde o final do ano passado, por 12 anos fui auditor fiscal do trabalho, realizando quase que exclusivamente cotas para pessoas com deficiência, discriminação no trabalho e combate ao trabalho escravo, em especial o trabalho escravo doméstico. E final do ano passado, por setembro, eu assumi essa coordenação nacional. E nesse mesmo tempo, eu concluí um livro que eu escrevia sobre as histórias das vidas que foram transformadas durante as minhas fiscalizações. Vidas de pessoas com deficiência e também de resgatados. Trabalho na aula de escravidão. E compartilhava um pouco da minha vida, né, um pouco do meu sentir em relação às histórias, mas principalmente o que tinha acontecido com a vida dessas pessoas pelo simples fato, vamos chamar de simples, embora não seja nem um pouco simples, por ter conseguido um primeiro emprego. Né? E uma das primeiras histórias, eu poderia aqui fazer uma live só contando essas histórias. Quem tiver interesse, ainda não adquiriu o livro, se chama Vidas Além da Cota, pode me procurar no Instagram, tem poucos exemplares ainda, mas pode me chamar aí no Instagram que eu dou os caminho das pedras, Rafael Giga, tudo junto. Mas, então nessas histórias, que muitas são parecidas, porque a gente sabe que a vivência das pessoas com deficiência, os preconceitos que a gente sofre muitas vezes é parecido. Mas eu queria dizer que uma das histórias que mais me impressionou, e eu acho que isso é natural para qualquer um, que as histórias que mais nos impressionam normalmente são as primeiras. Então, a primeira transformação, eu lembro a primeira vez lá, e eu estava trabalhando ainda no Acre, por conta de uma fiscalização minha, uma empresa botou um anúncio no jornal oferecendo vaga para pessoas com deficiência. Nossa, eu tinha achado incrível, estava se materializando meu trabalho no mundo real, né? Mal eu sabia que aquilo, né, era muito pouco, né, que eu ia aprender que muito, muito mais poderia ser feito. Eu aprendi muito com a doutora Ana Costa, que é a nossa auditora aqui do Rio Grande do Sul, que iniciou essa fiscalização mesmo antes da gente poder montar as empresas. Então o Rio Grande do Sul vai um pouco à frente do resto do Brasil, nesse sentido. Mas tudo isso para dizer que uma das primeiras inclusões que aconteceu na fiscalização minha foi a linguajar. Eu sempre trago para minhas palestras essa história. O rapaz tinha 25 anos de idade. Ele tinha uma deficiência intelectual e ele também era corcunda. Por conta de uma fiscalização, e é sempre por conta de uma fiscalização, a empresa lá da região passou a contratar pessoas com deficiência. E esse rapaz, né, em uma semana de trabalho na empresa, usando o uniforme, que era o filho da fulana, porque sempre somos os filhos da fulana, né, que todo mundo conhecia ele na comunidade, sabia que ele era corcunda, porque isso era uma outra comorbidade da deficiência dele, e ele tinha o corpo projetado para frente. Todo mundo conhecia ele, rapaz, filho da fulana, né, que tinha deficiência intelectual e era corcunda. Bastou uma semana, gente, de trabalho digno para todo mundo se surpreender ao ver que ele estava andando ereto, estava andando de pé reto.
porque ele não tinha uma comorbidade da deficiência intelectual, de uma possível paralisia cerebral. E ninguém sabia disso. E via ele só daquele jeito. Mas com uma semana trabalhando, sabe, com a carteira assinada, com o emprego, ele podia se sentir igual aos demais. Se sentir gente, como mais de uma mãe já veio falar para mim, sinto que meu filho agora é gente, depois que foi trabalhar. Acho que é algo muito pesado para uma mãe dizer, mas o sentimento é real. Muitas coisas aqui são pesadas. Né? Na nossa sociedade se valoriza tanto o trabalho, né? Tu poder trabalhar e dizer, olha, eu sou que nem todo mundo, sou igual a todo mundo. Ele tinha uma deficiência intelectual, ele não compreendia muitas coisas, mas uma coisa ele entendia. Todo mundo saía de casa para trabalhar, e ele ficava em casa. Todo mundo trazia dinheiro e ele dava custo. Todo mundo vinha contar suas histórias do que tinha acontecido, né, no seu dia a dia, e ele ficava esperando as pessoas contar como é que foram a vida deles, como se a vida dele fosse de um mero espectador. Então, acho que assim, quando a gente está falando sobre a verdadeira inclusão no trabalho, o primeiro passo, e agora a gente passa dele, é entender que é muito mais do que trabalho. É dignidade, é igualdade. Eu queria que a nossa sociedade ninguém trabalhasse. Os robôs trabalhassem tudo para nós e a gente vivesse de arte e de pesquisa. Não é o que existe. Né? O que nos dá valor é trabalhar. Né? Na sociedade brasileira até tem cidadão de primeira, segunda e terceira classe. Né? A primeira classe é aquele que trabalha e traz dinheiro. Segunda classe, normalmente relegado às mulheres, que é o trabalho doméstico não remunerado. E o terceiro, normalmente relegado às pessoas com deficiência, que não trabalham. Né? São cuidadas pelos outros. Então, assim, dando esse primeiro passo, entendendo que a gente está falando sobre dignidade da pessoa humana, né, e o direito ao trabalho decorre dele, né, a gente pode dar o segundo passo. Existe uma lei que obriga, né, vocês bem sabem, toda empresa com 100 ou mais trabalhadores tem que manter de 2% a 5% dos seus cargos ocupados por pessoas com deficiência. E graças a essa lei, hoje a gente tem em torno de 550 mil pessoas com deficiência trabalhando, com carteira assinada. Porque eu não tenho dúvida que é graças à lei. Como é que não tem dúvida, Rafael? Bom, gente, 93% hoje das pessoas com deficiência trabalhando estão justamente nessas empresas. Quando, na verdade, metade dos cargos no Brasil estão nas empresas pequenas. Se a gente fosse ingênuo, a gente diria, olha, na distribuição, metade dos cargos no Brasil estão nas empresas pequenas, metade das pessoas com deficiência estão trabalhando nas empresas pequenas. Mas nós não somos ingênuos. A gente sabe que é fundamental uma ação afirmativa, né, uma lei que exige que as empresas contratem pessoas com deficiência, porque, do contrário, a gente não tem emprego. E mais do que isso, né, outra coisa que eu costumo comentar é que no Brasil não basta ter uma lei, tem que ter uma segunda lei mandando a lei ser cumprida. Essa lei da inclusão da pessoa com deficiência é lá de 1991. Já tem mais de 33 anos. Só que na prática, né, ela começou a ser executada quando a fiscalização do trabalho começou a fiscalizar. Né, aqui no Rio Grande do Sul um pouco antes, mas a nível nacional, de forma sistemática, ele foi 2008 e 2009. E daí de 2009 a 2021, o mercado de trabalho cresceu 18%. Para as pessoas com deficiência, cresceu 78%. Demonstrando que realmente a lei e a sua fiscalização são extremamente necessárias para que a gente cumpra a cota. Eu não vou dizer totalmente efetivas, porque não são. Né? Hoje no Rio Grande do Sul, em torno de 60% das cotas são ocupadas. Né? Na média do Brasil, em torno de 55%, a gente está um pouco acima. Mas quando a gente vê que tem pessoas com deficiência, né, de acordo com o IBGE, só com deficiência moderada ou grave, em idade de trabalho, que não recebe benefício assistencial, suficiente para cumprir 7 vezes a lei de cotas, nossa, cumprir metade das cotas é porque a gente está muito mal aí. Está muito mal aí. O segundo passo, assim, essa percepção de que a gente precisa ainda de uma lei. O objetivo é que no futuro não se precise mais, mas, infelizmente, acho que é um futuro muito distante. E a partir daí, né, a gente vai entrar no que são esse público da ação afirmativa. Parece uma coisa meio boba, né? Quem que é o público-alvo da ação afirmativa? São pessoas com deficiência, papai é óbvio, a gente sabe. Né? O evento é sobre isso. Mas eu costumo dizer que é fundamental a gente atentar, porque daí sim a gente vai falar da verdadeira inclusão. Pessoas com deficiência, por definição, não conseguem fazer tudo e têm direito a adequações. Né? Lá, e para a lei, né, para a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, para a Lei Brasileira de Inclusão,
vai dizer que a pessoa com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual, sensorial ou mental, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, tem obstruído o seu exercício de direito de igualdade de condições com as demais pessoas. É o que eu disse. Pessoa que tem limitações, seja de ordem física, intelectual, sensorial ou mental, e essa pessoa está inserida numa sociedade na qual ela não acessa seus direitos. Por que eu estou dizendo isso tudo? Uma pessoa com deficiência tem limitações e tem necessidade de acessibilidade. Adianta uma empresa que está contratando pessoas com deficiência dizer que contrata pessoas com deficiência, desde que suba essa escada para o RH, ainda que seja cadeirante, faça uma entrevista com um gestor, ainda que seja surdo, e aqui eu vou fazer um parênteses só para passar aqui o meu sinal em Libras, é o F no Office, viu? Lateral. Passando aqui para as internas. Então, adianta essa... Oi? Obrigada por passar o teu sinal. Tá, não, eu que agradeço. Eu estudei um pouquinho de Libras com o professor Cacau, mas para mim é muito difícil, né, porque eu consigo falar, mas não consigo ouvir, né, tem um pouco isso, né, mas eu dei uma estudadinha e é muito bom o tentar se comunicar, né, eu costumo falar isso nas próprias empresas que eu fiscalizo. Tu tem que capacitar os seus colegas em Libras, não porque eles vão sair fluentes, mas porque eles vão tentar se comunicar com o colega surdo. E só essa tentativa, essa aproximação, ela é extremamente necessária. Vai ter um intérprete para as reuniões, para os momentos mais importantes, vai ter que ter intérprete. E os colegas não vão substituir o intérprete, mas eles vão tentar esse diálogo. Eu digo isso porque quando eu vou fazer minhas fiscalizações, eu tento me comunicar com os funcionários surdos, eu mostro um pouco que eu sei. Não consigo ver de volta, mas só isso já mostra que, olha, estou tentando. Da forma que eu posso, estou tentando. O que é diferente da empresa que a gente está falando. A empresa que tem uma escada para chegar no RH, o gestor não se comunica em Libras, entrega um formulário para o candidato preencher, ainda que seja certo, eu tenho a visão, desde que o candidato entenda todas as atividades do processo daquela empresa, ainda que tenha deficiência intelectual, que seja extremamente proativo, comunicativo, ainda que tenha uma deficiência psicossocial, se ele ultrapassar tudo isso, a empresa contrata. Isso é uma verdadeira inclusão? Essa empresa é aquela que vai dizer, não encontra pessoas com deficiência, sim, não encontra pessoas com deficiência adaptadas à sua empresa. E não é esse o espírito da lei. Por isso que eu digo, quem que é o público-alvo da ação afirmativa? Eu costumo fazer bastante analogia com a negritude e com o racismo. Embora sejam preconceitos bem distintos, cada um com sua natureza específica, a gente tem já algumas compreensões em relação ao racismo que a gente ainda não tem em relação ao capacitismo. Isso nos ajuda a perceber um pouco. E eu não estou querendo dizer que existe menos racismo do que capacitismo, ao contrário, né? Existe tanto racismo que eu posso usar como exemplo aqui. E o exemplo que eu costumo dar, inclusive para os juízes, né, e para os procuradores, né, quando eu vou dar um curso, é o seguinte, olha, contrato pessoas com deficiência, desde que não sejam pessoas com deficiência. É o mesmo que dizer, olha, estou com uma ação afirmativa, vou contratar pessoas pretas, pré-requisito, não parecer preto. E eu acho que essa é a coisa mais importante que a gente precisa dar aqui já no terceiro passo. Mais importante é entender, reconhecer que a pessoa com deficiência sempre vai ter limitações. A gente costuma dizer, e principalmente na nossa militância da acessibilidade, e eu também uso isso, dizendo, olha, o Marquinhos Lang, que tem uma lesão medular, ele não move as pernas, se ele estivesse inserido numa sociedade na qual ele acessa todos os espaços, todo e qualquer espaço. Quero visitar um amigo, vai conseguir chegar. Quero ir no banheiro do amigo, vou chegar. Quero ir num templo, quero ir numa festa, quero ir num bar, quero ir em qualquer lugar. Chega em todos os lugares. De cadeira de rodas, mas chega. Ele não experimenta a deficiência. Porque a falta de acessibilidade é que gera a experiência da deficiência. E isso é muito importante. Porque se fosse tudo acessível, não seria uma pessoa com deficiência, porque tem que ter limitação e estar inserido numa sociedade que te nega direitos. Se não nega direito, tu não tem deficiência. Tu vai ter uma lesão medular, tu ainda não vai conseguir andar. Então, assim, a importância da acessibilidade
ela é fundamental, né? Ela nos dá autonomia, né? Ela nos emancipa, mas ela não é tudo, né? Principalmente quem tem deficiência intelectual, quem tem autismo, mesmo quem tem cegueira, mesmo quem é cadeirante, sabe, né? Quem é surdo, ainda, né? Isso a gente vem da perspectiva feminista, né? Esse aprendizado. Existe uma interdependência sempre. Ainda que tenha toda a acessibilidade do mundo, muitos de nós não vamos conseguir fazer tudo. Vai precisar de adaptação razoável, vai precisar, mas a limitação é inerente à definição de deficiência, né? E por que eu estou dizendo isso? Se eu vou contratar um trabalhador com deficiência porque eu já reconheci que é um direito humano dele, da dignidade da pessoa humana, que é isso que faz a gente se sentir digno, igual, e a sociedade quer isso, então por isso tem direito ao trabalho, não adianta dizer que contrata o negro desde que não pareça negro. Rafael, eu tenho limitações, nunca vou deixar de ter. É um exemplo que eu costumo dar uma vez que eu fui comprar um carro com isenção de IPI. Eu brinco que é o privilégio que conquistou os olhos da cara, embora seja uma piada um tanto capacitista, eu ainda utilizo ela, então peço desculpa. Mas eu fui comprar o tal do carro com isenção de IPI, quem é dirigir era minha ex-mulher na época, né? Eu não tenho como dirigir, que ainda está nessa linha do que eu estou dizendo. Eu fui lá no Hospital Banco de Olhos, isso é bem interessante, porque era no 4º andar, não esqueço até hoje, faz mais de 10 anos. No Hospital Banco de Olhos, no 4º andar, tinha os oftalmologistas, e no 5º andar tinha um centro de reabilitação visual. Cheguei no oftalmologista, sentei na cadeirinha, ele me fez a avaliação, e disse, olha, Rafael, posso te aposentar por invalidez. Eu imagino que ele estava falando até do BPC, né, nem da aposentadoria. Eu disse para ele, não, doutor, eu trabalho. Ele disse, tu trabalha? Eu trabalho com o quê? Depois falou de fiscal de trabalho, falei com todo orgulho, né, essa carreira me traz. E a resposta que ele me deu foi, mas não pode? Eu fiquei chocado. Ele disse, olha, doutor, existe uma... Eu nem falei que eu trabalhava com inclusão de pessoas com deficiência, porque eu fiquei constrangido, de constrangê-lo. E olha, doutor, existe uma série de recursos de tecnologia assistiva, né? Eu leio tudo ouvindo, os colegas até brincam, eu enxergo mais do que eles as irregularidades, né? Eu ajudei a desenvolver sistemas que eram necessários para mim, todos os auditores do Brasil atualmente utilizam, porque aumentou a eficiência para todo mundo. Ele ouviu, eu disse, mas não pode. E daí eu entendi o que ele queria. Eu falei, doutor, né, embora seja formado em engenharia, tenha pós em saúde e segurança do trabalhador, eu não recebo uma ordem de serviço para sozinho fiscalizar uma obra de construção civil, que é uma das nossas atribuições. Para olhar lá para se operar na linha de vida, se tem guarda-corpo, se tem rodapé, se usam DPI, não consigo fazer isso. E daí ele disse, viu? Não pode. Bom, é evidente que eu não posso fazer tudo, senão não entraria na cota. Uma vez eu fui fazer uma fiscalização, o rapaz passou num concurso público, é surdo. Passou no concurso por ser surdo, entrou nas vagas de pessoas com deficiência por ser surdo, era uma instituição financeira. Contrato de experiência não passou e foi demitido. Motivo, ele não atendia o telefone. Né? Quem já leu Kafka, né, leu o processo, Kafka o pessoal conhece mais o da barata, né, o Metamorfose, mas o processo é terrível, é bem interessante de se ler, e tem até esse sentido que o pessoal agora dá para o termo, o processo kafkaniano. É um absurdo. Ele entra por ter deficiência e ele é excluído por ter exatamente a deficiência que colocava ele para dentro. A gente nunca vai conseguir fazer isso. Mas a gente tem o direito ao trabalho e a gente tem o direito à dignidade da pessoa humana que decorre um do outro. E o direito à acessibilidade. As empresas, quando elas vão tentar derrubar as nossas multas por não cumprir a cota, elas dizem, olha, envidei todos os esforços ao meu alcance, lá o Tribunal Superior do Trabalho, né, última instância, judiciário trabalhista, diz que se a empresa demonstrar que envidou todos os esforços ao seu alcance, ela não precisa ser penalizada, se não conseguiu contratar. E eu sempre trago o seguinte argumento, nossa, envidou todos os esforços ao seu alcance para contratar e não conseguiu mesmo assim. Consegue contratar um cadeirante? Ah, não, aqui não é acessível. Consegue contratar um cego? Olha, nem sei como um cego trabalha. Consegue contratar um surdo? Aqui ninguém se comunica em livro. Consegue contratar um deficiente intelectual? Ah, não, aqui a gente não tem profissional de apoio, nem saberia como receber profissional. Bom, como é que envidou todos os esforços ao seu alcance? Né? De novo, é um negro desde que não pareça negro. Ah, Rafael, mas a acessibilidade é uma coisa muito cara. Não, caro é construir um prédio e a gente constrói. A gente escolher que o prédio não seja acessível é uma escolha. Né? Eu sempre pergunto, vocês deram conta por que
existe o banheiro para cadeirante, o banheiro acessível, e não existe só banheiro,